Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje é um texto muito interessante, onde os fariseus perguntam a Jesus sobre o momento em que chegará o reino de Deus. Perguntam pelo reino de Deus. O reino de Deus era um tema já presente no Antigo Testamento, quer dizer, o reinado de Deus. E o que os fariseus estão perguntando? Pelo momento em que chegará o reinado de Deus. E qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está entre vós. Quer dizer, em Jesus de Nazaré, o reino de Deus está presente no meio dos homens. Em Jesus de Nazaré, o reino de Deus é uma realidade no meio dos homens. Mas o reino de Deus não vem de uma forma ostensiva. O reino de Deus vem de uma forma tranquila. O reino de Deus vem de uma forma quase imperceptível. Porque assim é Deus, porque assim é a ação de Deus. Talvez nós queiramos ações espetaculares, talvez nós queiramos cenas espetaculares, mas não. Deus age na tranquilidade. Deus age de uma forma tranquila. Deus age de uma forma que não agride o humano. Em Jesus de Nazaré, Deus está no meio dos homens. O reino de Deus está no meio dos homens. Quem o acolhe, quem se decide por ele, se decide pelo reino. Quem o rejeita, rejeita o reino de Deus. Mas Jesus continua, e Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Amados e amadas de Deus, Jesus fala agora da segunda vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem já está no meio dos homens. O reino de Deus já está no meio dos homens. Mas o reino de Deus, ele tem também uma dimensão escatológica. Ele tem uma dimensão de presença, onde o reino de Deus já está no meio de nós. O reino de Deus já está fazendo história no meio de nós. A igreja, ela é sacramento do reino. Ela vai colocando em movimento o reino de Deus. Mas o reino de Deus tem uma dimensão futura. Ele virá um dia ainda em plenitude. Ele será atuado um dia ainda em plenitude. É a segunda vinda do Filho do Homem. É o que Jesus está falando aqui. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Amados e amadas, Deus é a segunda vinda do Filho do Homem. Ele continua no meio de nós, ele está no meio de nós, de uma forma nova.
é preciso encontrá-lo através da palavra, é preciso encontrá-lo, recebê-lo na Eucaristia, é preciso amá-lo, encontrá-lo no irmão pobre, no irmão necessitado, é preciso falar com ele na oração. É preciso ir encontrando o Senhor na vida do dia a dia, na certeza de que Ele virá um dia definitivamente a sua segunda vinda à dimensão escatológica do reino de Deus. O Evangelho se conclui Jesus dizendo: antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quer dizer, Jesus está falando da sua morte de cruz. Deverá sofrer muito, deverá ser rejeitado por esta geração. É a sua ida a Jerusalém, ele deve ir a Jerusalém, ele deve morrer, ele deve ressuscitar. É isso que Jesus está dizendo. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude a encontrarmos o Senhor na vida do dia a dia, que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que o reino de Deus está no meio de nós. Quem segue Jesus, quem é discípula de Jesus, quem é comprometido verdadeiramente com Jesus Cristo, tem o reino de Deus, deve ir buscando ser um construtor do reino de Deus. O reino de Deus, de Jesus, está entre vós, está no meio de vós. Que nós sejamos sempre capazes de perceber o reino de Deus no meio de nós, de acolhermos o Senhor e de percebermos os sinais da presença do reino e nos colocarmos a caminho na busca de sermos construtores do reino de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.